Boa noite a todos e aos membros da banca. Este é o trabalho realizado pelas alunas Kátia, Flaviana e Sara, do curso de Engenharia Civil pela Universidade de Sorocaba. Estaremos apresentando o trabalho de conclusão de curso como pré-requisito parcial do título de bacharel de Engenharia Civil. Nosso trabalho foi orientado pelo professor Mário Sérgio e co-orientado pelo professor Vitor Pires. O que nos motivou a escolher o tema Recalque de fundações, estudo de casos sobre a análise patológica gerada pelo recalque diferencial, foi a relevância dele na nossa área de estudos. Neste trabalho, foi abordada uma análise dos procedimentos executados no reforço de fundação através do estudo de caso de uma residência unifamiliar, localizada na cidade de Sorocaba, onde ocorreram as patologias provenientes de recalque diferencial. Apresentaremos as patologias sofridas nessa edificação. Buscou-se reunir informações através de visitas técnicas, fotos e questionamentos da empresa que prestou serviço de execução desse reforço, com o propósito de analisar os problemas de patologia gerado nesta construção. A hipótese para solucionar o problema foi o uso da execução de estaca tipo mega como forma de reforço de fundação. A patologia é o estudo das causas de anormalidades nas edificações. No entanto, em muitas ocasiões, as soluções patológicas não são simplesmente solucionadas. Isso ocorre devido à dificuldade de encontrar a origem do problema, inclusive pela ausência de informações técnicas do projeto ou erros de cálculo de dimensionamento, e até mesmo a má execução dos processos construtivos. O recalque são as deformações ocasionadas através de movimentos do solo quando submetidos a uma carga e quando ocorre um rebaixamento em uma edificação, podendo ser causada pelo adensamento ou carregamento do solo, inicialmente ocasionando danos nas superestruturas como trincas, fissuras e rachaduras, ou até mesmo em graus mais agressivos, levando a estrutura ao colapso. Os fatores que podem influenciar no recalque são a forma em que esse solo se encontra, podendo haver solos mal compactados ou até mesmo infiltrações, a má qualidade dos materiais utilizados, escavações em obras vizinhas e até mesmo a capacidade de carga que o solo pode suportar. Olá, docentes, eu sou a Flaviana e darei continuidade à nossa apresentação. O objetivo deste trabalho é apresentar as causas da patologia devido ao recalque diferencial, onde, através do estudo de caso de uma residência, foi realizado um levantamento técnico e feita análise da condição da estrutura. Também foi verificado o solo do terreno e identificado as patologias nela causadas. Como solução deste caso, foi desenvolvido o melhor procedimento para corrigir a estrutura, com o intuito de garantir sua estabilidade. Também, a fim de prevenir que as manifestações patológicas não aumentem e continuem a ocorrer recalques. Dentre os objetivos específicos, podemos citar os tipos mais comuns de solos e como são feitas suas investigações. Conhecer os tipos de recalque e suas características, além de apresentar as patologias causadas pelo recalque diferencial no estudo de caso apresentado. Dentre, apresentar soluções que possam corrigir essas patologias e determinar uma técnica que possa assegurar a estabilidade da edificação do estudo de caso. Os tipos mais comuns de solo na construção civil são divididos em três, que é o arenoso, argiloso e siltoso, onde o solo arenoso possui textura leve, sua maior composição é de areia, sendo até 70%, e a menor parte de argila, sendo até 15%. Tem o solo argiloso, qual a composição possui partículas muito pequenas ou com espaço de grãos muito pequenos, onde retém mais água. E tem o solo siltoso, que é um solo intermediário, pois contém areia e argila na sua composição. Para conhecer o comportamento do solo e suas características, é executado a sondagem de simples reconhecimento à percussão, que é o SPT, sendo o mais utilizado no Brasil. É feita uma coleta de ensaios geotécnicos no campo
e finalizado no laboratório. Para a fundação ser executada, é necessário partir dessa sondagem para efeito de cálculo e é efetuado o dimensionamento admissível da fundação a ser executada, de modo que quem está projetando possa definir o melhor elemento estrutural, sendo sapato ou estaca, a fim de que este elemento resista à carga atuante a ser transmitida pela edificação. O recalque é o deslocamento da estrutura vertical sobre um solo que sofreu pressão, onde a proporção desse solo é diferente, não suportando a carga aplicada da estrutura. Qualquer edificação pode sofrer recalque admissível, desde que não prejudique sua estrutura. No entanto, há casos em que recalques podem levar a estrutura ao colapso. São tipos de recalque: o recalque imediato ou não drenado, que ocorre imediatamente, o recalque primário, que ocorre devido à redução de vazios, tendo como parâmetro o solo se comprimir, que pode acontecer em horas ou em anos, o recalque secundário, que é provocado pelas tensões cisalhantes, assim que as tensões efetivas já se estabilizaram, e o recalque por colapso, que é extremamente desastroso e acontece quando o solo perde a ligação entre as suas partículas. E tem o recalque diferencial, que é abordado nesse trabalho. Ele acontece quando a edificação sofre rebaixamento pelo adensamento do solo. Sua magnitude é diferente entre seus apoios e assim causa as manifestações patológicas nos pontos em que sofreram o recalque. A previsão e monitoramento de recalque ela deve ser realizada desde o início do projeto até a conclusão da execução da estrutura. Deve ser avaliado o critério de segurança de ruptura, o critério de deformação limite para seu comportamento ideal. As anormalidades na construção civil são reconhecidas desde a história antiga, qual na primeira construção da pirâmide de Meidum e a pirâmide curvada no Egito, já calharam trincas. Tendo como aspecto histórico de recalque diferencial, temos a Torre de Pisa, na Itália, o edifício Copan, em São Paulo, e o edifício Núncio Malzone, na Baixada de Santos, em São Paulo. São patologias causadas por recalque diferencial aquelas que manifestam inicialmente por fissuras, trincas ou até mesmo por rachaduras, onde essas trincas ou fissuras normalmente são na direção de 45 graus, não é uma regra, mas normalmente são de 45 graus, qual surgem nos pontos recalcados. Também há o emperramento das portas devido ao rebaixamento do piso, sendo esteticamente aparente que a arquitetura foi danificada e a estrutura desnivelada. Também a patologia de recalque diferencial, quando ocorre o rompimento da tubulação, gerando infiltração e umidade, ou até estarem ligadas aos aspectos geotécnicos, qual o solo não está suportando a carga aplicada, ou o rebaixamento do lençol freático devido ao aumento de pressão do solo, causando as manifestações patológicas. Possíveis soluções adotadas para o reforço de fundação são o enrijecimento do solo, reforço com estacas convencionais, melhoria nas condições de solos com materiais resistentes à tração, dentre outros. Para a escolha, é imprescindível o diagnóstico das patologias, a situação da estrutura e da fundação, dentre o estado do solo. A partir desta visão, pode-se estabelecer o melhor tipo de reforço para a edificação em questão, tendo como critério importante a experiência e o julgamento do profissional envolvido. Agora, eu vou passar a palavra para a Sara, que vai falar da metodologia adotada para este estudo de caso. Podemos notar nas imagens as patologias que foram identificadas pelo proprietário da residência, como afundamento de piso, trincas nas paredes, trincas nos cantos superiores das janelas e portas, ocasionando um emperramento nas portas, e também trincas no muro de divisa. O proprietário, então, se viu na necessidade de procurar uma empresa especializada em reforço de estrutura para diagnosticar a causa deste problema e encontrar uma solução de correção. A empresa contratada foi a Reforçonda, localizada na cidade de Sorocaba. Na visita técnica, o engenheiro diagnosticou esta patologia como recalque diferencial de fundação, que é uma deficiência na fundação original, tendo como ligação a ausência da investigação do subsolo. Resumindo, houve algum erro no cálculo da fundação ou na execução, que não atendeu à sua necessidade. Se o peso da estrutura é maior que a capacidade de carga que o solo aguenta, o que vai acontecer? O solo vai comprimir,
porque ele não está resistindo à carga da estrutura que está apoiada nele, ocasionando então a movimentação deste solo e com isso surgem as patologias. Para o problema em questão, é necessário realizar reforço na fundação. A solução foi executar estacas tipo mega em pontos específicos, onde está ocorrendo o recalque dessa edificação. Este é o método mais utilizado para a correção de recalques. Agora irei detalhar como é realizado este procedimento de reforço estaca tipo mega. As ferramentas, equipamentos e materiais utilizados são martelete, enxada, soquete, macaco hidráulico, bomba elétrica com manômetro, calços de madeira, viga pré-moldada, segmento, calços e cunhas de concreto. Para iniciar a execução da estaca tipo mega, é necessária a abertura da vala. Essa vala tem que ter um tamanho proporcional que cabe ao operário e que ele consiga trabalhar e manusear os equipamentos que ele vai utilizar. Importante ressaltar que, após este processo de abertura de vala, é possível fazer uma verificação de alguns fatores que também podem ter contribuído para este recalque. Esses fatores são característica do solo, se ele está úmido, se houve algum tipo de vazamento no encanamento, água ou esgoto e etc. Neste caso não houve nenhum vazamento. Seguindo então, é feita uma verificação visual na viga baldrame, que é verificar se ela tem resistência suficiente para poder ser utilizada como apoio do macaco hidráulico, pois é ela que vai distribuir os esforços para a estrutura sem danificar. Então o operador posiciona o segmento de concreto no ponto onde foi determinada a estaca, é colocado um macaco hidráulico em cima deste segmento. Este macaco hidráulico é ligado a uma bomba elétrica, que ao acionar a carga, os segmentos vão cavando dentro do solo. Esse sistema de reação ele é baseado no princípio da ação e reação da física, concluindo então que o comportamento do macaco hidráulico, ao reagir contra o peso da estrutura, faz com que os segmentos penetrem no solo. A estaca tipo mega é finalizada com um segmento sobre o último que foi cravado no solo, e em seguida é colocado uma viga pré-moldada, os calços e as cunhas de concreto. E novamente é posicionado um macaco hidráulico, acionado a uma carga, para fazer o travamento dessa estaca. Em seguida, o solo que foi extraído da vala é reinserido novamente e é realizada a compactação. Inicialmente foram previstas 10 estacas para o reforço dessa edificação, mas no decorrer da execução foram encontradas mais deformações na estrutura que não havia visto anteriormente. Então teve a necessidade de aumentar o número de estacas para 25. Foram realizadas 22 estacas corretivas, corrigindo o recalque, agindo diretamente no ponto onde ocorreu. E 3 preventivas, ou seja, em pontos que não apresentavam recalque, que não estavam recalcando, mas que mesmo assim foi proposto como prevenção, porque esta área se encontrava vulnerável a ocorrer recalques futuros, Este método de reforço da estaca tipo mega, ele consiste na correção pontual de cada recalque, ou seja, para cada trinca há necessidade de executar uma estaca, por isso um número significativo no aumento das estacas. Concluiu-se que a causa do recalque foi erro na execução da fundação e o proprietário da residência agiu corretamente contratando esta empresa para realizar esse procedimento, visto que a fundação não estava suportando a carga da estrutura, podendo então, com o tempo, agravar a situação e o prejuízo ser ainda maior. De acordo com o relatório da execução da estaca que foi acompanhada, estaca 9, ela foi finalizada com 5,80 metros de profundidade, com 12 segmentos cravados com 19 toneladas de carga de reação, obtendo estabilidade na estrutura de maneira segura e eficaz. Finalizando o nosso trabalho, espero que tenham gostado do conteúdo proposto e estamos abertos a sugestões e críticas. Agradecemos a atenção. Tenham uma ótima noite.